Bom dia a todo mundo. Esse aqui é o vídeo que a gente grava para a sede, para o exame do PCS. Então, é um vídeo de uma aula teste, né? Mas, para quem quiser assistir também, eu vou deixar disponível online para a gente aproveitar esse material e divulgar o conhecimento, né? Justamente falando de divulgar o conhecimento, a gente fala dos iluministas. E aí eu escolhi essa aula dos iluministas porque eu gosto muito de a gente pensar assim, ó, qual que é o valor do conhecimento e como o conhecimento mudou a nossa forma de sociedade. Essa é uma coisa muito interessante, por isso que eu gosto disso. Por isso que o conteúdo ele é até indicado para as turmas de oitavo ano, né? E no ensino médio também repete, mas é bom assim, na aula de história a gente ter esse contato pensando assim, como é que o conhecimento ele muda o mundo. O Franz Bacon tem uma frase assim, conhecimento é poder, mas não poder, não vamos tacar teia, tá entendendo, né? Não é nesse nível. E também, sendo bem sincero, conhecimento não é dinheiro, né? Mas o poder enquanto aquela forma de conhecimento vai trazer um determinado poder. Por exemplo, o poder de uma sociedade de entender que uma classe domina ela. Isso vem da onde? Vem do conhecimento iluminista. Uma classe social que domina outra classe social é uma reflexão da filosofia sobre a própria sociedade. E é uma reflexão da filosofia iluminista. Então, o iluminismo traz essa maravilha para nós de pensar isso. Agora, vamos entender. A aula que eu pensei é o contexto, para início de conversa. Nessa imagem, a gente já tem uma problematização de como que se pensava os iluministas. Os iluministas, eles viviam num contexto em que eles achavam que existiam certas coisas que freavam a própria sociedade, que não podiam falar. Na época em que eles viviam, ali, que eles estavam vivos e produziram essas ideias, foi no século XVIII, 17, 18, ali, final 17, mais 18 produziram as melhores coisas. A Igreja Católica tinha um grande poder sobre a tradição do conhecimento, de forma a proferar tudo isso, a registrar isso como fosse sagrado. Os iluministas vão falar assim, os iluministas vão falar, nem tudo é sagrado, nem tudo é sagrado. Tem conhecimento que precisa ir além do que é sagrado. O conhecimento que precisa ir além do que é sagrado, ele vai emancipar a nossa própria sociedade. E aí por que essa imagem ela é muito interessante se a gente for ver? Existem mãos em preto e branco que banem uma pessoa colorida, ou seja, que tem vida e que quer se expressar. Essa imagem, ela é agoniante. Ela transmite uma mensagem, ela mexe com nós e ela nos conecta à forma como os iluministas se sentiam no século XVIII. O que era então? Quem eram essas mãos que paravam eles? Essas mãos assim, ó, que controlavam os iluministas, elas eram a mão do próprio governo. Do próprio governo, eu estou me expressando, não dá para ver assim, mas o próprio governo da classe dominante. A sociedade ela sempre foi uma classe que domina e uma classe que é subalterna. O pensamento iluminista ele parte de um pensamento de uma classe que é dominada e quer ir contra essa classe que domina naquela época. E aí que é o negócio? Os iluministas viviam numa época em que a gente chamava que os poderes dos reis eram absolutos. Era num período do regime absolutista. Então o que seria? Os reis tinham muito poder concentrado na mão deles. Os reis tinham muito poder. Quando um rei propunha tal lei, essa lei tinha que passar para um congresso, mas em última instância era ele. Ele que mandava. A ponto do Luís XIV, esse que está ali, proferir um dia e dizer: o Estado sou eu. O Estado sou eu. Então eu que proponho como é a forma e a organização das pessoas. A filosofia iluminista é a filosofia que vai se propor a refletir sobre: será que esse cara tem que ter o poder sobre todos? E aí ela vai começar a entrar a fundo
no pensamento da própria população, no pensamento da população que vivia naquela época. Então vamos começar a refletir e começar a se produzir panfletos, porque é um pouco fora do contexto histórico ali, mas o Gutenberg vai criar a imprensa que vai permitir prosperar ideias. Então vão criar panfletos, criar comícios e proferir como fosse quase um vírus, assim, ó, mas um vírus do pensamento nas pessoas e jogar o que eles vão chamar de luz do conhecimento. Luz do conhecimento, e um negócio que eu já devia ter falado lá no começo, mas também não importa mesmo, sério, é que iluminismo é ilustração ou uma metáfora para a luz. Luz de um conhecimento, né? Luz de um conhecimento para umas pessoas que estão vivendo em um período das trevas, proporcionado pela forma qual elas veem o governo ao qual elas se estruturam. Os reis, esse cara que eu estou apontando ali, ó, vou apontar aqui para os reis, esse cara aqui, aqui agora deu certo. Esse cara aqui que está naquele desenho era legitimado por todos. A palavra legitimado é assim, ó, quando as pessoas escolhem que tal pessoa tem que representar, que aquilo vai dar, que aquilo é válido. Legitimado é válido. Por que o poder dele é válido? Essa é a questão. Por que o poder dele é válido? Porque eles, não só ele, mas os reis aliado ao discurso da Igreja Católica, vão falar que o rei é a representação de Deus cristão na Terra. Então tinha, no Luís XIV, tinha um dia do ano que eles iam lá beijar a mão do Luís XIV porque eles acreditavam que ia ser curado, porque é o mais próximo de Deus que eles chegavam. E isso desde do Egito, isso desde vários locais, existiam coisas parecidas assim, né? E aí, essa relação com o divino, e o divino não se mexe, o divino é sagrado, não se discute com o divino porque está lá em cima, o divino é uma palavra concreta que não debate. E aqui, o não debater é outro ponto que nós vamos chegar. E agora eu quero que vocês reflitam um negócio muito interessante. Eu gosto de falar com as mãos, porque daí eu gosto de tipo, expressar as coisas assim, beleza. Mas não está aparecendo, né? Reflitam sobre essa imagem. A liberdade armada com o cetro da razão derrota a ignorância e o fanatismo. E o que é a razão? A razão é aquela capacidade de um argumento, quando alguém argumenta algo para você, você se acha muito esperto, cria uma resposta e tenta convencer aquela pessoa. Você está dotado da verdade? É claro que não. Às vezes, em casa, o pai e a mãe mandam fazer uma coisa, você tenta passar a perna nele, cria uma resposta para falar assim que não pode, que não sei o que lá, mas você está com a verdade na mão? Não está com a verdade na mão. Você criou um argumento. Só que a razão é o poder da criação de verdades que vão ser úteis para a nossa vida. Por quê? Porque a sociedade ela era baseada em dogmas. Os iluministas chamam que a sociedade era baseada em dogmas. O dogma é o quê? É algo que tem que acreditar sem questionar. E a razão é a ferramenta que o iluminista vai falar assim, ó, nós vamos criticar tudo, nós vamos ter argumento para tudo, nós vamos... por que o rei é rei? Não se fazia essa pergunta, porque Deus quis, entendeu? E aí, a sociedade que não é baseada na razão, ela é a sociedade que ela é fundamentada na ignorância, porque ela não conhece a verdade. A razão faz você caminhar perto da verdade. Não que você vai ter a verdade. A razão faz você tentar chegar na verdade, porque você vai questionar se aquela verdade ela é verdade. Quem não questiona a verdade está fadado à ignorância e a ser um fanático. E aí, essa gravura de Simão Luís Boisotti, ou Boisoté, eu não sei, não faço ideia, nós é brasileiro, é Boisotti para nós, Simão Luís Boisotti, ela é fantástica porque ela mostra uma pessoa com uma estátua jogando luz. E só de um adendo para vocês lembrarem, se vocês lembrarem qual que é a estátua mais famosa dos Estados Unidos, que ela carrega uma tocha iluminada
na mão e qual que é o nome dela, Liberdade, vocês vão pensar o quê? Vocês vão entender que aquela estátua também ela é uma estátua iluminista, de pensamento iluminista. Outra gravura muito legal da época que vai falar sobre, faz a gente refletir hoje em dia sobre o que é o iluminismo, é um do cara chamado Francisco Goya, mas tem gente que fala Franz Goya, de 1799, era um espanhol, e aí, se não me engano, esse pedaço é chamado a época do terror dele. E aí o nome do negócio é O Sono da Razão Produz Monstros, onde você tem um cara deitado mais claro, de forma mais clara, e aí são corujas. Corujas é a representação do conhecimento. Né? E aí, quanto mais se afasta, mais não se tem conhecimento, porque o nosso querido está dormindo atrás das. Quanto mais se afasta, mais escuro, mais se cria uma forma maléfica de monstros que o sono da razão pode produzir. Recapitulando a aula de hoje, o iluminista foi um movimento de ideias que defendia que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. O iluminismo opunha-se ao absolutismo e aos privilégios da nobreza e do clero. Abraço! A atividade que vocês vão fazer agora é o seguinte: pegar o livro e colocar as ideias que eles eram a favor, o que os iluministas eram a favor, como razão, uma das coisas, e o que eles criticavam. Vocês podem fazer em dupla e conversar com o colega do lado sobre o assunto. Abraço.